Olá, seja bem-vindo ao treinamento de análise e tratamento de não conformidades. Nesse vídeo a gente vai ver a terceira etapa do nosso processo, que é a etapa de definição de ação imediata ou ação de disposição. Aqui a gente vai falar sobre quais ações a gente vai tomar para resolver aqui o fato, o problema reportado. Basicamente, a gente vai preencher aqui a descrição da ação, responsável e prazo. E logo depois a gente vai preencher também o acompanhamento, né? A gente vai listar e vai acompanhar, vai fazendo aqui registros conforme a gente for avançando no tratamento disso, na execução dessas ações. E por fim, lá a gente tem o status aqui da ação. Um ponto importante é que aqui está muito simples até, não tem grandes mistérios aqui. Tá? A descrição de uma ação que eu vou fazer, quem vai fazer, que é o responsável, o prazo, e depois eu acompanho. Eu posso aqui, por exemplo, colocar até outras informações. Digamos que, por exemplo, aqui, numa determinada data, eu tenha executado aqui uma outra ação. Então, digamos que no dia 3 de abril de 25, eu tenha dado acesso, visto que o acesso foi dado, né, na verdade, o acesso ao João e José foram liberados. Tá? Então, como a gente viu que esses eram os dois colaboradores que estavam sem acesso, essa não conformidade foi registrada lá no dia... qual foi o dia? Dia 1º. Logo no dia 3, 2 dias depois, a gente já fez o acesso deles dois. Ok? E aí, mais à frente, dia 11, ainda dentro do prazo aqui, o prazo 15/4, no dia 11 a gente concluiu o levantamento de quem estava sem acesso e a liberação de todos os acessos necessários. Ok? O importante aqui é que a gente entenda o que essa ação imediata representa. A ação imediata, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela não é uma ação que termina de imediato. É uma ação que começa de imediato, que tem início imediato, mas ela não necessariamente tem fim imediato. Muitas vezes eu vejo pessoas colocando ação imediata como se fosse prazo imediato. E coloca assim, no prazo imediato. Para fazer é para ontem. Tem que fazer rápido porque a ação imediata ela tem que ser no máximo 24 horas, é no dia, mas não é isso. Lembra do exemplo que eu dei do recall lá da montadora, quando ela constata um problema no sistema de freio ABS e ela faz um disclaimer lá, um anúncio para os proprietários daquele veículo de que eles têm que comparecer na concessionária para fazer o reparo? Então, essa é a ação imediata. Mas quanto tempo vai levar para essa ação imediata ser concluída? Ela pode levar meses. Sabe-se lá quando que os nossos consumidores vão comparecer para fazer esse reparo nas concessionárias. Essa ação começou de imediato. Assim que o problema foi detectado e que a gente entendeu a consequência, a gravidade daquilo, a gente abriu o processo de recall e já chamou os proprietários. Mas ela não vai terminar em uma semana, não vai terminar em 15 dias, ela vai levar meses. Okay? A ação, o objetivo da ação imediata é que ela resolva esse problema aqui que foi relatado, que é a constatação de que existem pessoas sem acesso. Então, se eu relato que existem pessoas sem acesso a pastas, a ação imediata vai ser dar às pessoas acesso àquelas pastas. E se aquela não conformidade é abrangente, que a gente viu aqui na análise da não conformidade, não basta dar acesso só a João e a José. Eu tenho que dar acesso a João, José e a todas as outras pessoas que eu constatar que também estão sem acesso, porque essa ação, essa não conformidade não incidiu só sobre eles dois. Essa é a ação imediata. A gente também chama ela de ação de disposição. Ela vai resolver o problema aqui relatado. Esse é um primeiro entendimento importante, e lá na frente, quando a gente falar sobre a chamada ação corretiva, aí a gente vai entender essa diferença
a diferença entre a ação imediata e a ação corretiva com muita clareza. Mas, por enquanto, grava isso. A ação imediata, ela começa de imediato, mas ela pode ter, talvez ela leve algum tempo, semanas, meses, depende da característica dela, para ser resolvida. Muito importante aqui é tomem cuidado sempre com o prazo. Um prazo definido tem que ser cumprido. Se esse prazo não puder ser cumprido, dá um prazo novo. No acompanhamento aqui você pode fazer, como eu já falei, né? Você pode fazer registros aqui, né? Por exemplo, de, olha, não foi possível concluir no prazo, a gente negociou internamente, alinhou internamente um novo prazo para resolver essa não conformidade. Aí coloca um novo prazo, mas nunca deixa aqui uma não conformidade com prazo vencido, sem que isso seja manejado, sem que isso seja acompanhado. Ok? É isso, e espero você no próximo vídeo.